encontramos aqui. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os estigmas e os outsiders, que é um tema bastante interessante, atual, dentro da sociologia. E para nós falarmos desse tema hoje, nós vamos pegar aqui inicialmente a obra do Erving Goffman, essa obra chamada Estigma. Ele escreveu essa obra aí na década de 40, né? E ela trouxe para nós uma série de reflexões importantes para o contexto atual que nós estamos. E inicialmente o capítulo do livro vai falar sobre a questão da marca, né? A marca está associada com o estigma, porque a marca é algo que vincula, é algo que torna você associado a alguma coisa, né? Dono de alguma coisa. Quando a gente marca o gado na fazenda, você faz com que aquele gado, com que aquele semovente, né, seja da propriedade daquele dono da fazenda. Então, quer dizer, marcar é numerar, marcar é fazer com que aquilo se torne propriamente ligado de alguma forma a alguém, né? Os judeus, durante o Holocausto, eram marcados com um número, exatamente com a figura de ser desumanizados, de não ter nome, de serem reconhecidos por um número, né? E, consequentemente, a grande intenção do Hitler e de todos aqueles que comungavam aí do nazismo era desumanizar o ser humano, fazer com que os judeus não fossem reconhecidos como seres humanos, com alma, seres vivos, né, dignos de direito, de respeito. Então, quando a gente utiliza a marca, você também, de certa maneira, ideologicamente, está desumanizando alguém, né, está marcando alguém, está causando um estigma, né, criando um estigma, está criando uma pecha, algo negativo, algo que possa ser associado com a sua imagem, né? Então, o estigma, gente, dentro da obra do Erving Goffman, é a ideia de você tornar alguém anormal, tornar alguém diferente dentro do seu grupo, né? Ser estigmatizado é carregar ali algo negativo, é carregar ali um elemento característico da sua aparência, da sua imagem, uma característica fenotípica como a calvície, o lóbulo da orelha, a cor da pele, alguma coisa que de alguma maneira possa ser o seu estigma, e a partir desse estigma você ser marcado como alguém anormal, você ser marcado como alguém diferente. E a partir dessa diferença, entre aspas, concedida por um grupo tido como normal, como nós já vimos nas aulas anteriores, quando você marca alguém, identifica alguém com um estigma, você automaticamente rotula, né? Rotula, né? Marca, vincula, associa a imagem, associa aquele nome, aquela imagem a algo depreciativo, a algo que você quer vincular essa pessoa com um elemento negativo, tá certo? Por isso, os estigmas fazem com que alguém se sinta anormal. Lembrando as reflexões da nossa última aula, né, os estigmas existem exatamente porque você tem um grupo que se coloca como dominante num determinado lugar, e esse dominante pode ser em razão da cultura, pode ser em razão da cor da pele, em razão da etnia, em razão do poder físico ou econômico. E a partir do momento que esse grupo se coloca como dominante, como maior, como referência, eles se sentem no direito de automaticamente apontar aqueles que não são os normais, né? Para que eu tenha os anormais, é importante que uma pecha, que um estigma, que uma marca, que um rótulo seja criado por esse grupo dominante, que se considera normal e, portanto, também impõe ao outro os elementos tidos como anormais, que passam a ser exatamente os rótulos e os estigmas que alguém vai conviver dentro de uma sociedade e que, consequentemente, vai sofrer em razão dessas características de anormalidade apontada por um grupo dominante, né? Então, a abominação do corpo
Os estigmas, eles fazem com que as pessoas abominem o próprio corpo, né? Nós vemos pessoas em busca do mito do corpo perfeito que usam anabolizantes e acabam com a sua saúde. Muitos morrem em razão de problemas cardíacos ou problemas renais, né? Alguns perdem aí a fecundidade em razão do uso, né, de anabolizantes e, consequentemente, esses anabolizantes vão interferir no aparelho reprodutor, né, do ser humano, tanto do masculino quanto do feminino. E aí nós vamos ter muitas pessoas que acabam se tornando estéreis, né, sem poder ter filho, exatamente pelo uso indiscriminado de anabolizantes ou de produtos químicos que acabam se tornando verdadeiras drogas para a saúde, né, do corpo humano. Nós vamos ter doenças emocionais que caminham aí para bulimia, né, que caminham aí para anorexia, que são distúrbios da alimentação, exatamente porque essas pessoas se culpam quando comem por conta da busca desse corpo perfeito, desse corpo midiático construído pela mídia, principalmente a partir da sociedade capitalista, que se torna uma referência de consumo, uma referência a ser buscada por muitos jovens, principalmente as meninas, né? São aquelas que são mais submetidas a essa distorção, né, do corpo, da imagem, para serem reconhecidas como belas, né? E quando que o corpo então passa a ser abominado pela própria pessoa? Quando ela foge do padrão considerado bonito, belo, aceito por essa sociedade padrão que definiu o que é o conceito de beleza. Então, a partir do momento em que alguém não se enquadra no tamanho, não se enquadra na forma, não se enquadra nas curvas, não se enquadra no tanquinho, no modelo de corpo idealizado como perfeito, né? Tanto o homem quanto a mulher, essas pessoas acabam abominando o próprio corpo, porque se sentem feios, feias, não se sentem bem, não reconhecem nelas os aspectos físicos da beleza, esses aplaudidos pelo sistema capitalista dominante, e, consequentemente, vão se sentir mal diante da imagem do próprio corpo, quando percebem que o próprio corpo, por alguma razão, não se enquadra no padrão de beleza considerado como correto, como aceito por essa sociedade de, entre aspas, normais, que vão criar a imagem do, entre aspas, anormal, né? E, consequentemente, essas pessoas que se enquadram na anormalidade vão abominar o próprio corpo, não vão se sentir bem, não vão se realizar, e é muito provável que vão passar a vida toda buscando o mito do corpo perfeito, buscando o cabelo considerado perfeito, a imagem perfeita, o bumbum, o peito, o tórax, a barriguinha, isso, aquilo, sempre em busca desse mito do corpo perfeito, da imagem perfeita, e nunca provavelmente vão estar realizada e vão estar bem olhando para a própria imagem, olhando para o próprio corpo, em razão de vários motivos que impedem que a gente tenha necessariamente a figura desse corpo perfeito, não porque nós não conseguimos, não porque nós não nos dedicamos ao corpo perfeito, mas por conta de elementos que não dependem de nós, como, por exemplo, a característica fenotípica, a calvície, por exemplo, que vai me impedir de ter os cabelos que o mundo dominante considera como belo, né? A voz, ou o tamanho, o corpo, o tórax ou o bumbum, que não vão se encaixar nesse modelo dominante considerado de beleza, e por essa razão acabamos ocupando a postura ou a imagem, o local, né, de alguém que é anormal, e consequentemente seremos os outsiders discutidos pelo Erving Goffman, né? A culpa de caráter individual, então a partir do momento que eu não atendo, que eu não me sinto belo, bela, a partir do momento que eu não me enquadro nesse modelo padrão de beleza, por exemplo, que nós estamos aqui discutindo, eu vou culpar, eu vou me culpar, eu não vou estar feliz, eu não vou me realizar, eu me distancio cada vez mais da aceitação daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, e, consequentemente, a possibilidade da infelicidade, da insatisfação
e com isso a gente também adquirir outros elementos emocionais, até mesmo como a própria depressão, é muito mais forte. O isolamento social, o abandono, o distanciamento, a figura de alguém que vai sofrer bullying na sala de aula, a figura de alguém que vai sofrer com o peso de uma sociedade que olha para ela com repulsa, com julgamento, e a própria maneira de não estarmos bem simplesmente porque nos sentimos um patinho feio, como na história em quadrinho, né? Um patinho feio, um peixinho fora do aquário, alguém que se descaracteriza do grupo considerado padrão dominante. Isso já seria motivo de infelicidade, né? Então daí vem a culpa de caráter individual. A questão tribal, racial, religiosa e nacionais também carregam as pechas, né, desses outsiders, desses estigmas, tribais em razão da nossa etnia, raciais em razão da nossa raça, os religiosos por não termos ou não seguirmos a religiosidade tida como aquela que é aceita e padrão, né? Nós vivemos novamente um período na nossa sociedade em que a religiosidade passa a interferir, inclusive, no processo político administrativo, né? E isso vai gerar uma série de posições ideológicas que tendem a não ser vantajosas para o processo de desenvolvimento humano, aceitação humana, pelo próprio processo político-administrativo que faz com que essa vida seja harmônica e que o poder político possa atender plenamente todos os direitos, né, e políticas públicas necessários para que alguém seja efetivamente feliz e bem atendido pelo próprio Estado. Então isso é mais um conflito, e pelo fato da gente se posicionar diferente, distinto de que uma maioria se posiciona, a gente já é perseguido, a gente já é estigmatizado, a gente já é rotulado, e nós estamos vivendo isso de uma maneira muito forte na nossa sociedade, né? Quando alguém não está compactuando com um grupo que usa rede, que usa das manifestações nas redes sociais ou mesmo na internet, nos grupos, etc., e ela não se enquadra naquele padrão desse grupo, essa pessoa automaticamente já é classificada como contrária a esse grupo e, portanto, sofre com as perseguições, sofre com agressões, sofre com os estigmas e, consequentemente, se torna um outsider. Né? O outsider é exatamente o diferente, a diferente, aquela que vai sofrer com o estigma, com o rótulo, simplesmente por não ser ou por não se enquadrar no padrão definido como aceito por esse grupo dominante num determinado lugar, numa determinada fase ou numa determinada sociedade, comunidade, né? E a gente tem percebido que isso voltou a ser muito recorrente, né, no nosso país, principalmente, né? A segunda obra que nós vamos trabalhar aqui para a gente ir adiantando a discussão tão importante dos estigmas e dos outsiders é a própria obra do Howard Becker, chamada Outsiders, né? É uma obra muito bem escrita, com temas extremamente atuais e importantes. Ele vai falar do desvio esse que nós também já abordamos na nossa aula anterior, em que nós falamos de quem são os rotuladores e de quem são os rotulados, quem são os desviantes e por que existem os desviantes e, consequentemente, o desvio. Nós também já conceituamos nas nossas aulas anteriores o que vem a ser o crime, por que o crime existe, né? Então nós vamos fazer aqui algumas reflexões para retomar a nossa última aula e definir com mais clareza a condição do desvio e os impactos que o desvio tem na nossa vida em sociedade, tá bom? Então, em primeiro lugar, destacar mais uma vez o que é o crime. Por que o crime existe? Bom, o crime, gente, como nós já vimos, é uma postura antijurídica, né? Antijurídica é aquilo que contraria a lei e que, consequentemente, não é aceita por uma determinada sociedade. Mas é importante também definir aqui que para que exista crime, esse crime tem que ser definido numa lei, num código escrito anteriormente, como sendo uma figura típica, ilegal, antijurídica e, portanto, punível pela própria lei. Então, para que tenha uma lei, para que eu tenha
Exemplo, tacar lápis na cabeça é crime. Para que isso seja considerado um crime, anteriormente, ou pelo menos ontem, tem que ter entrado em vigor uma lei falando que tacar lápis na cabeça de alguém é uma postura antijurídica, é uma postura típica considerada ilegal e, portanto, punível, né? Passível de ser punida por uma pena. E é isso que é o crime. Então, o crime ele é definido como tal. O crime é uma figura típica que existe no Código Penal, na legislação penal de qualquer país, e que é entendida como antijurídica e, portanto, passível de ser punida por uma pena. Isso é o crime. Né? Necessariamente, como nós também já vimos nas aulas anteriores, o desvio não quer dizer que todo desvio seja crime, mas todo crime é considerado um desvio pela sociedade. Um desvio de quê, professor? Da própria lei, né? Se eu não cumprir o que a lei define como aquilo que é aceito, eu sou um desviante a partir do momento que eu me desviei daquilo que a lei definiu, daquilo que a lei padronizou, daquilo que a lei considera como correto. Então, se eu fugir à regra, se eu fugir da lei, se eu não atendi o que a lei preceitua, consequentemente, eu vou ser um desviante da própria norma. Mas não é todo desvio que é considerado crime, né? Nós também já vimos isso. O brinco, por muito tempo, para o homem era um desvio. A tatuagem, por muito tempo na nossa sociedade, foi considerada um desvio. A própria capoeira, ela só foi autorizada no Brasil a partir de 1934, quando o Getúlio Vargas era o presidente da República aqui no Brasil e autorizou por lei a capoeira. Mas até então ela era, inclusive, considerada crime, um delito. Quem praticava a capoeira podia ser preso exatamente porque não era um esporte autorizado no Brasil, né? E hoje a gente, felizmente, teve todas essas questões já resolvidas e aceitas como não sendo crime, mas durante um bom tempo isso era um estigma, né? O fato de ser tatuado, o fato de passar esmalte nas unhas das mulheres, o fato de passar batom, de usar uma roupa curta, um vestido vermelho, isso era considerado um desvio numa sociedade mais conservadora, tradicional, como nós vivemos no Brasil, a sociedade colonial. Era uma sociedade muito exigida, as mulheres não podiam ter esse tipo de postura, principalmente vinculada à aparência delas, né? Eram olhadas com maus olhos, consideradas prostitutas, né? Mulheres vulgares, se usasse, por exemplo, um vestido curto, um batonzinho na boca, um esmalte vermelho nas mãos e uma maquiagem no rosto, já era automaticamente associada com prostitutas, garotas de programa, não mulheres de família. Então, vê só como o desvio necessariamente pode ser um desvio, mas não necessariamente um crime. Então, existem desvios que são desvios porque uma sociedade dominante vai rotular que aquilo não é aceito, pelo menos dentro daquele grupo padrão, dentro daquele grupo dominante que definiu o que é aceito ou não. E a partir do momento que eu não cumpro o que é padrão, eu posso ser considerado então um desvio, um desviante, né? As organizações contra o crime, é importante inicialmente dizer que nós temos organizações preventivas, que são aquelas que nos educam, que nos formam, que nos orientam como família, escola, o Estado, a igreja, instituições importantes que participam da nossa formação através do processo de socialização. Mas, uma vez assim, mesmo educados, formados, orientados, é natural que nós ainda assim vamos ter pessoas que vão praticar crimes, que vão fugir dessa regra. E nesse caso nós vamos ter as instituições para coibir, para punir as práticas consideradas viciosas, criminosas, ilegais. Nesse caso nós temos as delegacias, né, as polícias federal, civil, a polícia militar, nós vamos ter o Poder Judiciário, o Ministério Público, órgãos constituídos principalmente do Poder Judiciário e do Ministério Público, que são principalmente aqueles que vão atuar diretamente contra o crime, né? As taxas de criminalidade são verdadeiras? Aqui é uma reflexão que o Howard Becker vai dizer para mostrar, gente,
que nem toda taxa, nem todo índice que é apresentado, sobretudo pelas classes políticas, nós devemos confiar plenamente, porque em alguns momentos essas imagens, essas informações podem vir deturpadas. Né? Hoje nós temos e vivemos sob um império daquilo que a gente chama de fake news. E as fake news o tempo todo divulgam índices errados, manipulados, às vezes criados exatamente com a intenção de prejudicar, né, um outro grupo, uma outra pessoa, um outro partido, um outro político rival daquele que fabricou a notícia falsa. Né? E em muitos momentos essas índices de criminalidade eles são apresentados de uma maneira extremamente aumentados para justificar, por exemplo, que a gente seja a favor de pena de morte, para justificar que a gente seja a favor de reduzir a idade penal. Então, o Becker está fazendo uma reflexão muito importante para que a gente não confie em todos os índices, porque é necessário a gente checar esses índices primeiro, principalmente buscar índices em órgãos que tenham referência e que possam ser confiáveis, né? Como no Brasil, os índices de violência é o Atlas da Violência, né? No Atlas da Violência é onde nós devemos buscar os índices para nos formar, para nos orientar. Boa parte de índices que apontam violência, que apontam criminalidade, que apontam elementos ligados à violência ou à política de segurança pública, na grande maioria das vezes vêm alterados, deturpados ou até mesmo criados de propósito para justificar políticas contra direitos humanos, políticas de redução da idade penal, políticas de liberação de arma de fogo ou políticas que justifiquem os preconceitos, as intolerâncias que infelizmente hoje nós estamos vivendo no nosso país. Né? Então, muito cuidado com isso, é a reflexão que o Becker vai dizer. E como explicar o desvio? Né? Eu já expliquei. O desvio é toda postura que desvia ou da lei ou de uma regra padrão dominante considerada como aceita por um grupo, mas que necessariamente não quer dizer que seja aquela que é correta. Né? Um grupo definiu uma postura como aceita e todas as vezes que a gente foge dessa postura dominante do grupo, nós podemos ser desviantes, como por exemplo, pintar o cabelo de verde, pintar o cabelo de vermelho, usar um alargador no lábio, um alargador no orelho, as mulheres girafas, por exemplo, que tem aquele espiral no pescoço, tudo isso são considerados desvio, são posturas que não são plenamente aceitas, né? E, consequentemente, para que seja desvio, alguém tem que ser considerado, né? Um grupo tem que ser os rotuladores, e esses rotuladores se colocam numa posição de maior importância na sociedade, a ponto de poder julgar o que é certo, o que é errado e vincular todo mundo a cumprir a regra estabelecida por eles. E a partir do momento que um grupo não se enquadra na lei criada, né, na regra, na lei não, na regra, na conduta, no comportamento, no hábito criado por esse grupo dominante, ele passa a ser um outsider, ele passa a ser aquele que vai ser o diferente, passa a ser aquela que vai ser perseguida, passa a ser aquela que vai ser vítima do bullying, da intolerância, da perseguição, da violência, da perseguição virtual, da admoestação que essa sociedade vai impor exatamente porque essa pessoa fugiu à norma, o hábito dominante vinculado por um determinado grupo. Né? É isso aí, agora nós vamos, como o próprio Howard Becker fala para nós, estereotizando, né? Então vamos falar da questão dos estereótipos, né? E a maneira como nós traduzimos em desvios também essa nossa forma de criar os estereótipos. Então, sou normal porque sigo o que é previsto em expectativas particulares, né? Para o diferente, eu produzo nomes para classificar. Então, a gente fala aleijado, careca, o retardado, bastardo, né? E aí a gente generaliza as deficiências. Então, quem, por exemplo, tem a síndrome de Down, não consegue, por exemplo, escolher o que gosta, não consegue trabalhar, não consegue estudar, ou o cego não ouve, então nós generalizamos essas deficiências. E quando nós generalizamos as deficiências, naturalmente nós vamos excluir as possibilidades
que essas pessoas têm, que elas possuem. Então, o fato de ser cego não tira dela totalmente as outras habilidades, não anula as possibilidades que a pessoa possui, né? E isso é muito sério e é uma das provocações que Howard Becker traz para nós dentro de um dos capítulos do seu livro, né? Para fazer a gente refletir sobre essa questão de como os estereótipos generalizam e marcam, definem e traduzem alguém como se ela fosse, essas pessoas fossem totalmente nulas, né? Do ponto de vista da convivência, do ponto de vista de outras habilidades que todos nós possuímos, né? O fato de eu ter uma deficiência de cabelo não tira de mim outras possibilidades, não tira de mim outros acertos, não tiram de mim infinitas outras habilidades que eu possuo. Eu tenho uma deficiência de cabelo. Eu posso ter uma deficiência visual e, portanto, eu uso óculos, lente, como é também o meu caso. Mas isso não me anula para outras questões importantes, não é? Então, isso é uma provocação que o Howard Becker traz para nós num dos capítulos, né, do livro. Então, as consequências desse estigma no estigmatizado. Então, quando nós estigmatizamos alguém, ou estigmatizado, a pessoa estigmatizada, ela vai ter a diminuição da perspectiva de vida. É um dos primeiros grandes e graves reflexos, né? Então, a pessoa tem uma descrença de si mesma, ela vai desenvolver vários complexos e, inclusive, os possíveis sentimentos de inferioridade, ela reduz ali a sua autoestima, há uma diminuição da perspectiva de vida dessa pessoa, essa pessoa fica mais infeliz, ela perde a vontade de conviver com outras pessoas, ela vai perder, vai ser inibida nas possibilidades outras que ela tem de acertar, de viver, de cantar, de dançar, de ter outras produtividades, né? Então é muito importante a gente observar para a maneira violenta como a pessoa estigmatizada recebe esses estigmas, recebe as imputações, né, que os considerados normais generalizam e apontam para os estigmatizados, né? Então, isso é uma coisa que nós, enquanto sociedade, precisamos rever e é um dos temas que a sociologia provoca muito reflexões críticas na nossa sociedade para que a gente possa acertar, para que a gente possa rever, para que a gente possa apresentar propostas claras de intervenção e, quiçá, resolver esse grave problema das estigmatizações que a gente carrega há séculos ainda na nossa sociedade, né? Então é muito importante nós observarmos essas questões. Então, cria-se o certo, né? Quem não é certo representa então um erro, um perigo, né? É por isso que a gente precisa cuidar dessas generalizações. Então, alguém ou um grupo dominante, por alguma razão, seja porque são mais fortes, seja porque são maioria, seja porque ideologicamente, seja porque tem mais poder econômico, alguém definiu o que é certo, alguém definiu o que é normal, esse grupo definiu o que é ser aceito, esse alguém definiu o padrão que todos nós devemos seguir, e automaticamente todos aqueles que não se adequam a esse padrão são excluídos, sofrem com os estigmas e, consequentemente, vão provocar e vão sofrer diuturnamente anulações diárias das suas vidas, das suas perspectivas, da sua interesse, dos seus sonhos e da sua própria humanidade. Então, os exemplos, né, que nós podemos refletir a partir dessa análise. O ateu, por exemplo, o fato de ser ateu, a gente já generaliza então que seria uma pessoa ruim. O crente já seria uma pessoa boa, né? O musculoso seria bonito, né? O gordo a gente já associa com que é feio. Então, são generalizações assim, são estigmas criados por essa sociedade assim, que vai gerando transtornos, que vai gerando sofrimentos, que vai gerando incongruências sociais, que chega num dado momento, nós criamos um exército de pessoas excluídas, de pessoas tristes, de pessoas com as suas autoestimas baixas, de pessoas que se anulam, de pessoas que perdem a possibilidade
né, da sua própria existência, e isso vai gerando transtornos graves para a nossa sociedade, inclusive do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, mas principalmente do ponto de vista da convivência, do ponto de vista social. Então, é um tema importante que o Howard Becker traz para nós, é uma reflexão grave. Quanto antes a gente cuidar da nossa maneira de lidar com esse tema, tanto antes nós também vamos ter uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais realizada, pessoas que se sentem mais participantes da vida social, pessoas mais incluídas e pessoas também que se sentem bem, né? Apesar das suas diferenças, nós precisamos compreender que as diferenças são salutares, as diferenças trabalham na linha da diversidade, elas completam, elas complementam, elas traduzem resultados, elas fazem a gente crescer, amadurecer, evoluir, né, e traduzir novas formas culturais de expressão. Então, são as diferenças, né, e as diversidades são sempre muito positivas e nós precisamos cuidar, né, dessa forma válida de convivência e acabar, né, com os estereótipos e a maneira como os estigmatizados sofrem com essas imputações danosas, violentas que a sociedade acaba criando, né? Então nós temos aqui imagens, né, que vai mostrar o bonito e o feio, aquilo que é o padrão de aparência, o modelo de beleza, como eu já disse no início da nossa aula, que vai traduzir ali o modelo de tanquinho, de bumbum, de seios, de rosto, de cabelo, de aparência, né? E a maneira como essa sociedade capitalista criou esses modelos e aqueles ou aquelas que não se enquadram nesses modelos por uma questão até fenotípica, né? Elas acabam se sentindo mal, preteridas, excluídas e diminuídas e, consequentemente, ficam fora dessa convivência e da aceitação social. Então, isso é uma questão grave que a sociologia propõe para nós revisões. Outra imagem, né, que traduz para nós a ideia, né, do corpo magro e do corpo que a gente considera gordo, obeso, obesa, né? E a maneira como a gente avalia essa beleza e a maneira como a gente julga, rotula e cria ali os estigmas, né, relacionados com essas aparências, né, com o perfil da aparência, principalmente traduzido pela sociedade capitalista que criou um modelo de beleza exatamente porque é um modelo também de consumo, né? E isso a gente é muito grave, a gente precisa cuidar para que isso não avance da maneira como tem avançado a ponto de gerar o exército de sofridos, né, de estigmatizados, de inferiorizados, de pessoas tristes, de pessoas que se negam a conviver, exatamente por conta desses estigmas que são criados e que são constantemente veiculados em propagandas, em imagens, em outdoors, em postagens, né, nas redes sociais, e a nossa própria maneira, né, nossa própria maneira de olhar. Nós também rotulamos, nós também olhamos, nós também condenamos pelo nosso próprio olhar, né? E isso é uma reflexão muito séria e que a sociologia está propondo que a gente pise no freio, reflita sobre essas questões para que a gente possa avançar diferente e possa gradativamente apresentar propostas de solução para esses graves problemas e para todas essas intolerâncias que brotam a partir desses modelos criados e que a gente vem perpetrando, né? Que a gente vem reconstruindo, que a gente vem remodelando, que a gente vem reforçando gradativamente no nosso dia a dia e hoje principalmente usando as redes sociais, né? Então nós temos aqui, ele é diferente, né? Ele é diferente, quer dizer, então você vê as aparências, você conjuga essas aparências com a questão da etnia, da cultura, do comportamento cultural, né? Então nós padronizamos a imagem, nós padronizamos o que é correto para viver junto ou para conviver, né, com os meus. E daí a gente entra no tema que nós também recentemente estudamos, que é o do etnocentrismo, que é quando a gente julga a outra cultura tomando a nossa por referência.
Então, todas as vezes que a gente julga, que a gente avalia as outras culturas baseando na nossa cultura, é etnocentro, isso é etnocentrismo, isso reforça estereótipos, violência, intolerância e é responsável por boa parte dos conflitos, inclusive bélicos, armados que a gente tem atualmente no mundo, né? Então, é uma questão grave que nós precisamos rever, né? Aqui nós temos a religião define caráter, né? E a proposta da discussão é o Chaplin, né, que não acreditava em Deus e dizia em vários comentários, mas no entanto tinha infinitas ações humanitárias, né? Enquanto que o Hitler era um devoto, falava em nome de Deus, inclusive usava o nome de Deus para dizer que tinha que eliminar todos os judeus da face da terra, usando o nome de Deus. Então, quer dizer, acreditava em Deus, defendia esse modelo de religiosidade, usava a religião e o próprio Deus para dizer que tinha que eliminar, né, a sub-raça, eliminar o judeu, eliminar o cigano, eliminar aqueles que de alguma maneira pudesse interferir na raça pura ariana, que era um dos grandes preceitos construídos pelo nazismo. Então, olha aí mais uma reflexão importante que nós precisamos fazer. O fato de não acreditar em Deus torna alguém impuro, torna alguém inválida, torna alguém sem caráter, tira dela as possibilidades infinitas que ela tem de acerto, como o próprio Charles Chaplin tinha, né? Extremamente humano, extremamente solidário, que desenvolvia vários trabalhos ligados às questões humanitárias, e do outro lado, a imagem do próprio Hitler, que cria, né, um regime nazista extremamente violento, sanguinário, um dos mais brutais que a humanidade já viu até então, e fazia tudo isso usando o nome de Deus, né? Então são reflexões também que nós precisamos refletir sobre elas, né? A roupa, por exemplo, né, vai definir quem você é. Então nós temos aqui homens vestidos, né, com roupas femininas em geral, e a gente vai refletir sobre isso. Define quem é, tira dela o caráter, tira dela a honestidade, tira dela os seus valores, define se de fato alguém é homossexual ou não. Quer dizer, são questões que a gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre elas, né? A roupa não pode ser um elemento de definição. A roupa não pode ser algo que a gente vai associar com caráter, vai associar com perfil, né, identitário de alguém. Então a gente tem que tomar mais cuidado também com essas afirmações, e a proposta da imagem aqui faz com que a gente reflita exatamente sobre isso. A roupa não pode ser um definidor de quem nós somos, um definidor das nossas essências, daquilo que a gente ama, daquilo que a gente constrói, e principalmente do ser humano que cada um de nós somos, né? Então isso é importante refletir sobre isso, né, pessoal? E como ser então um outsider, para a gente ir caminhando para o final da discussão do livro do Becker, né, do Howard Becker. Então, como que a gente como que nós nos tornamos um outsiders, né? O grupo cria regras e define o que é certo, o que é errado. Alguém, né, de quem não se espera viver de acordo com essas regras passa a ser um outsider. Então, um tatuado numa sociedade em que a tatuagem era uma pecha de marginalização, opa, era um outsider. Alguém que pintou o cabelo de uma cor diferente numa sociedade em que não vê isso com bons olhos, passa a ser um outsider. A mulher que usava roupa curta numa sociedade bem mais conservadora eram outsiders, né? Alguém que tinha uma opinião política, uma opinião ideológica diferente de uma maioria, principalmente em períodos mais conservadores e autoritários, opa, era e é ainda um outsiders, né? E a gente vê que esses exemplos, gente, estão ainda presentes, né? O homossexual é um outsider, né? O índio é um outsider. Então, dependendo da maneira como a gente fala, da maneira como a gente age, da maneira como a gente veste, as palavras ou as reflexões que a gente propõe já é motivo para alguém sair por aí querendo nos combater, né? Eu dizia isso para vocês na nossa aula anterior, o quanto é difícil trabalhar alguns temas enquanto professor de sociologia, porque logo, logo você vai ter alguém que quer tirar o meu direito de falar da minha ciência porque julga que o que eu estou dizendo não
está de acordo com o que ela acredita que é certo, né? E isso a gente tem constantemente. Então são realidades muito difíceis, são realidades muito tristes, porque a própria ciência com a qual a gente estuda e pesquisa ela há mais de 20 anos, como é meu caso, eu tenho várias vezes problemas em passar minha ciência porque eu vou encontrar pessoas que têm uma visão pessoal distorcida a respeito desse tema e que acha que eu não posso dar minha aula e que acha que esse tema não pode ser discutido cientificamente por alguém que estuda esse tema há mais de 20 anos, como é o meu caso. Então, eu passo a ser um outsider a partir do momento que eu falo de temas que incomodam um grupo, que incomoda alguns ou que incomoda alguém. E esse alguém se sente no direito de me calar, porque ele não concorda com a minha ciência e com aquilo que está nos ornogramas, que está nos programas, que está na matriz que cai no Enem, a matriz da base curricular brasileira, e ainda assim eu não posso falar sobre ela, porque alguém acha que o meu tema não é aquilo que ela concorda e, portanto, ela quer me calar. Ela quer tirar o meu direito de trabalhar a minha ciência. Isso acontece, vez ou outra, né? Isso acontece. Exatamente. Por quê? Porque nesse caso eu passo também a ser um outsider. Por quê? Porque eu fujo à regra padrão considerada por essa pessoa ou por alguns dentro da sociedade que aquele é o correto e que eu não poderia falar diferente daquilo que eles vêm acreditando e defendendo. Mesmo que às vezes o que eles defendem não seja correto, não seja humano e não seja científico, né? E isso a gente encontra na nossa sociedade, né? E é por isso que as intolerâncias acontecem. É por isso que as violências também acontecem, as perseguições acontecem, inclusive usando, infelizmente, as redes sociais, né? Então, são reflexões graves que o Howard Becker, no livro Outsider, traz para nós. Então, existem outros outsiders, gente? Opa, já até dei alguns outros exemplos, né? A pessoa que tem uma opinião diferente, né, da certa, ela pode não aceitar a regra pela qual está sendo julgada, mas para ela, né, aqueles que a julgam são os outsiders, né? O que mais? Quais outras reflexões? Olha, só quem transgride leis é um outsider, né? Com certeza não, né, gente? O outsider vai ser sempre aquele que desvia da conduta tida como a correta por alguém ou por aquela maioria num determinado momento ou numa determinada comunidade ou realidade social. Então o outsider ele vai sempre fugir da regra padrão dominante. Mas é importante lembrar que essa regra padrão dominante foi definida por um grupo e esse grupo se achava no direito de determinar o que é padrão e de também rotular, julgar, estigmatizar aquele que não se enquadra nessa regra padrão, mesmo quando essa regra padrão não é correta, não é culturalmente aceita, não é reconhecida por lei, mas ainda assim esse grupo dominante que padronizou a regra que tem que ser a régua que vai medir todas as outras se sente no direito de imputar outros estigmas porque não se enquadrou nessa regra. E nesse quadro, aquele que não se enquadrou vai ocupar a posição de um outsiders, né? De acordo com a reflexão do nosso autor Howard Becker. Então, olha aí a questão da cicatriz, né, gente? Durante um bom tempo, a cicatriz foi tida como um elemento de estereótipo, um elemento que estigmatizava as pessoas, assim como a tatuagem, como eu já disse na nossa aula anterior, né? Aqui os anões, até hoje, né, os anões sofrem com esses estigmas em razão da sua altura, né? Em razão de terem rosto, né, de adultos e, no entanto, ter uma baixa estatura, porque o nanismo acaba sendo uma configuração da própria genética, né? É uma característica genética e é como eu disse, existem questões que a gente não pode se enquadrar ao padrão dominante, por quê? Porque é uma questão que não depende de nós, não é uma escolha pessoal, né? Não é uma escolha pessoal eu não ter cabelo, não é uma escolha pessoal ter um problema visual, não é uma escolha pessoal alguém nascer albino ou anão, né? Isso é uma questão genética, é uma questão que ela não tem como lutar contra isso, mas ainda assim ela vai ser estigmatizada por aquilo que ela não quis, por aquilo que ela não procurou, por aquilo que ela não tem como evitar,
né? E deveria receber de nós um tratamento de alteridade e empatia, mas, no entanto, nós vamos reforçar exatamente o rótulo, o estereótipo e o estigma. Essa é a reflexão que o Howard Becker traz para nós, né, no seu livro. Então, quem denuncia um outsider, né, se um ato é ou não desviante, depende de outras pessoas reagirem a ele, né? Então, tem um grupo que não concorda com aquele ato, que pode ser alguém que está com o cabelo pintado de rosa, por exemplo, e vai denunciar esse ato como algo incorreto, como algo que não pode ser aceito, né? Uma pessoa pode cometer, por exemplo, um incesto e sofrer apenas com mexericos, né? Contando que ninguém faça uma acusação pública, né? Então, alguém que possa, por exemplo, apaixonar-se, né, pela própria irmã, pela própria irmã, como na história e na própria mitologia grega, nós já tivemos personagens assim para levar a sociedade a discutir sobre essas questões, né? O próprio complexo de Édipo, por exemplo, configura, né, dentro dessa realidade, né? E por fim, né, gente, para a gente encerrar, o desvio e os rótulos e a maneira marcante, preponderante e violenta como isso acontece nas nossas sociedades, na nossa sociedade, e como isso gera transtorno, gera dor, impõe aos estigmatizados a dor, né, do preconceito, da intolerância e as infinitas, né, muralhas que se cria para alguém estigmatizado de se encontrar na sociedade, de ser feliz, de se sentir bem, né, e carrega aí pesos enormes do preconceito, das rotulações, né, das configurações de desviante ou de ser um outsider ou uma outsider, e como isso leva as pessoas ao sofrimento e à repulsa social, às intolerâncias e, consequentemente, aos processos, né, de tristeza e de anulação da própria vida, que a gente vê resultar em diversos problemas, inclusive de saúde pública, né? Pessoas que têm graves problemas emocionais de anulação, depressão, em razão desses rótulos, desses desvios e de ser configurado ou configurada como outsider. Tá bom, gente? Então nós vamos parar a nossa reflexão aqui, né? Numa outra aula nós vamos retomar a parte final desse tema com alguns recortes em vídeos importantes de propagandas para fazer uma análise mais contundente de como na realidade isso tem acontecido, tá bom? Então ficamos para a nossa próxima aula para fazer essas reflexões importantes. Eu agradeço a presença de vocês até aqui e desejo aí que vocês possam também refletir sobre esse tema para que a gente possa construir de fato uma sociedade mais autêntica, mais humana e mais acolhedora. Tudo de bom, um beijo carinhoso. Tchau, tchau.